Bom, pessoal, como foi dito lá no vídeo da aula prática, a gente marcou uma estaca de referência, né, que foi de uma distância L1 aqui em relação à primeira passada do arado. E essa distância L1 foi igual a 2,10 metros. A distância D, né, então do ponto aqui de referência, né, o comprimento que a gente fez, a gente marcou 30 metros, que é o valor de D. Então, a distância aqui do ponto de referência até essa distância de 30 metros, a gente marcou o tempo que foi gasto para poder calcular a velocidade teórica. Então, eu vou chamar aqui de tempo 1. Esse tempo, ele foi de 24,5 segundos. E aí, o trator fez, né, as 4 passadas, iniciando aqui nessa primeira linha, realizando a aração. Então, ele chegou aqui no final, na cabeceira aqui, ele fez a manobra, reverteu o arado, voltou fazendo a passada adjacente, chegou aqui na cabeceira, reverteu o arado, e assim por diante até completar as 4 passadas. Então, o tempo total da aração foi de 140 segundos. A distância do ponto de referência até aqui, o centro, né, da última linha, né, da última passada, foi de 6,45 metros. Então, o nosso L2, 6,45 metros. Então, essas são as informações que a gente tem para calcular a capacidade de trabalho teórica efetiva para poder determinar a eficiência de campo. Então, vamos primeiro calcular a largura do arado, né, que a gente vai estimar. Então, a gente vai estimar a largura do arado em função aqui da largura que a gente mediu, L2 e L1. Então, primeiro, a gente vai fazer a largura total de corte do arado. Então, a largura total vai ser L2 menos L1, porque vai ser a distância da última passada pela primeira passada. Como L2 também inclui L1, então se a gente tirar L2 menos L1, eu vou ter a distância desse ponto até esse ponto, que é a nossa largura de corte total. Então, vai ficar 6,45 menos 2,10 metros. Então, a largura total de corte é de 4,35 metros. Só que isso é a largura total para 4 passadas do arado, né? Para as 4 linhas adjacentes. Para a gente estimar a largura de corte do arado, basta a gente pegar a largura total e dividir pelo número de passadas, que a gente vai ter a largura de corte de uma passada, ou seja, a largura de corte do arado. Então, vai ser 4,35 dividido por 4. Então, essa vai ser a largura de corte do arado, que é de 1,09 metros. Com isso, a gente consegue depois determinar a capacidade de trabalho teórica. Então, primeiro, a gente vai precisar da velocidade. Como que a gente calcula a velocidade teórica de trabalho? Velocidade a gente calcula pela equação distância sobre tempo. Então, se a gente tem a distância D e tem o tempo que foi gasto para percorrer essa distância D, que foi o nosso tempo 1 que a gente marcou, então a gente consegue calcular a velocidade teórica de deslocamento do trator. Então, para deslocar em 30 metros, o trator demorou 24,5 segundos. Então, a nossa velocidade teórica aqui de deslocamento é de 1,22 metros por segundo. Passando para quilômetros por hora, a gente tem 4,41 quilômetros por hora. Então, vamos calcular a capacidade operacional teórica. Então, a gente vai pegar a velocidade de deslocamento vezes a largura do implemento
dividido por 10. Então, a velocidade de deslocamento é 4,41, a largura é 1,09 e o 10 é para fazer as conversões de unidade, né? Então, aqui a gente chega numa capacidade de trabalho teórica de 0,48 hectares por hora. Agora, vamos calcular a capacidade de trabalho efetiva. A capacidade de trabalho efetiva, a gente tem que considerar o tempo total, incluindo os tempos gastos aqui nas manobras. Então, a gente vai pegar a área total, né, dividido pelo tempo total. A gente poderia fazer dessa maneira aqui, só que a gente já precisaria da eficiência. Como a gente não tem, a gente vai fazer por essa maneira aqui. Então, qual que é a área total? É aqui a base, né, que seria o comprimento vezes a altura aqui, que seria a distância percorrida. Então, a base é a largura total arada, que é de 4,35 metros. E o comprimento é 30 metros. Então, essa é a minha área trabalhada. Em quanto tempo eu trabalhei essa área? Em 140 segundos. Então, é o tempo total, incluindo as manobras. Então, eu vou ter 0,93 metros por segundo. Só que eu quero em hectares por hora, né? Então, lembrando lá, né, como é que a gente transforma. 1 hectare tem 10.000 metros quadrados e 3.600 segundos, 1 hora. Então, isso aqui vai me dar uma capacidade operacional de 0,34 hectares por hora. Como esperado, né, é menor do que a capacidade teórica. Então, com isso, a gente calcula a eficiência de campo, que vai ser o quê? A capacidade de trabalho efetiva sobre a teórica. Então, vai ser 0,34 dividido por 0,48, que dá 0,71. Então, foi até uma eficiência relativamente alta para o tamanho da nossa área, né, e pelo número de manobras que foi realizada. A gente esperava até uma eficiência um pouco mais baixa para uma aração em uma área, né, nesse formato aqui, né, para o tanto de manobras que foram feitas. Então, foi até uma eficiência de campo boa que a gente encontrou. Então, é dessa maneira que a gente pode determinar em campo.